Olá, gente boa do canal Humanas Sem Fronteiras, que bom estar com vocês mais uma vez para falar agora de um assunto sensacional, descomunal, fora do normal, primordial, excepcional, chamado História Geral. Para quem não tem o prazer, me chamo Valdejares, estamos para conversar hoje sobre a Antiguidade Oriental. Pense num assunto sensacional. Pessoal, aproveitar para dizer a todos vocês que, por favor, se inscrevam em nosso canal Humanas Sem Fronteiras. Conteúdo de qualidade, dicas gabaritadas, resolução de exercícios, tudo isso disponível para vocês com a melhor equipe de história e de humanas que você já viu por essa banda do planeta. Muita coisa de filosofia, muita coisa de sociologia, muita coisa de atualidades, muita coisa de história. Humanas Sem Fronteiras, se inscreve lá, ativa o sininho e recebe notificação com as nossas novidades que estão sempre aparecendo por aí. Meus amores, hoje eu estou aí de novo na nossa dobradinha com o querido PA, estou sendo claro, para falar com vocês sobre a Antiguidade Oriental. Vamos falar sobre Egito e Mesopotâmia. Eu falo sobre Egito, daqui a pouco o PA está chegando por aí para falar sobre Mesopotâmia. Pessoal, para falar de Egito, eu começo dizendo para vocês uma frase que é tão antiga quanto a posição de obrar. O Egito é uma dádiva do Nilo. Quem disse isso foi um cara chamado Heródoto, há pelo menos 2.500 anos. Heródoto é o pai da história. A frase é antiga, mas vamos combinar que a frase é historicamente correta. Se você observar nesse mapa que nós temos aí na imagem, meu amor, você vai ver que o Egito é um grande deserto, cortado ao meio por um rio. Mas não é um rio qualquer, é o maior rio do mundo, é o rio Nilo, é o maior em extensão, em extensão, mas é também muito importante com relação às suas cheias anuais regulares. Entre os meses de março e setembro, as cheias inundam as margens do Nilo e garantem a fertilização numa área que seria teoricamente inóspita e inviável para a vida humana. Agora, eu preciso lembrar para vocês um detalhe, meus amores. Não pensem que os egípcios ficavam sentados na beira do rio, esperando chegar a cheia para inundar, irrigar, alagar e depois que a água voltasse, plantar no que aquilo que nós cearenses chamamos de vazante. Não! Os egípcios, ao longo da história, desenvolveram técnicas altamente avançadas de engenharia para transpor a água do rio Nilo por canais de gravitação até regiões como, por exemplo, canais de gravidade, regiões mais distantes do próprio deserto. Os egípcios aprenderam desde muito cedo a utilizar racionalmente a estrutura hídrica disponibilizada pelo rio Nilo. As suas cheias regulares, as suas cheias anuais garantiam a prosperidade e a fartura numa localização geográfica na qual, teoricamente, o que haveria seria fome e seca. Agora, notem bem, a civilização egípcia ela vai se desenvolver em torno daquilo que nós chamamos de modo de produção asiático. Tanto o Egito como a Mesopotâmia vão estar em torno dessa estrutura. O que é que eu estou chamando aqui de modo de produção asiático? É a estrutura econômica, política e social da civilização. No caso da civilização egípcia, ela é baseada nesses três pilares: a monarquia teocrática, a agricultura irrigada e a servidão coletiva. Queridos, quando eu falo de monarquia teocrática egípcia, eu estou falando simplesmente daquela realidade de grande desenvolvimento do poder absoluto do faraó. O faraó egípcio, ele não é apenas o dono dos meios de produção, ele não é apenas o chefe do Estado egípcio. O faraó, ele é o próprio Egito encarnado em uma pessoa. Os egípcios entendem que o faraó é o Deus que retrata e representa o seu país. É o deus Horus, é o deus Falcão, é o deus Egito. O faraó não é só o chefe político, não é só o dono. O faraó é o Egito encarnado no ser humano. Esse nível de devoção religiosa à liderança política é inigualável na história e foi fundamental para que o Egito se desenvolvesse dentro do modo de produção asiático. Conforme nós vimos, outra característica do modo de produção asiático
é a agricultura irrigada. Lógico, a relação, a dependência entre a produção agrícola e a grande quantidade de água disponibilizada pelo rio. Agora, observe um outro detalhe que eu acho importante, meus amigos. Os trabalhadores, a produção estava na mão de trabalhadores identificados com a dominação religiosa. Os camponeses egípcios, em sua grande maioria, não eram escravos. Os camponeses egípcios eram, em sua grande maioria, camponeses sem terra, trabalhadores submetidos ao trabalho compulsório para o Estado, entregando ao Estado todo o excedente de produção e dependendo basicamente de quê? Do sustento que o Estado lhe provinha. E por que ele não é um escravo? Porque na antiguidade, pessoal, escravos são estrangeiros capturados em guerra. Na antiguidade, escravos perdem o direito à própria vida. O servo egípcio, o felá egípcio, como era chamado na época, ele se entendia como um servidor público e mais, um servidor do Deus que encarna o Egito. Você percebe? A dependência religiosa, a alienação religiosa explica o modo de produção asiático. Os camponeses, eles são trabalhadores que se submetem a entregar todo o excedente agrícola ao Estado em nome da religiosidade, para ganhar com isso o favor dos deuses e, consequentemente, ter uma vida melhor após a morte. A crença na vida após a morte é um aspecto fundamental para compreendermos a sociedade egípcia. Ok, pessoal? Já que estamos aqui falando de sociedade, vamos conversar um pouquinho sobre a pirâmide social do Egito? Claro que lá no alto está o faraó, claro que lá no alto está o rei Deus, a sua corte, a sua família, os seus asseclas, os seus babões. Logo abaixo estão os sacerdotes. Capítulo à parte para os sacerdotes. Eles não são apenas liderança religiosa no Antigo Egito. Os sacerdotes egípcios também desempenham um papel importante no que diz respeito à política e à administração pública. As colheitas são entregues ao faraó na mão dos sacerdotes nos templos. Os sacerdotes são, na prática, administradores da imensa riqueza egípcia. Um cargo altamente privilegiado, um cargo altamente cobiçado, como tudo o mais no Egito, desempenhado por meio de funções hereditárias. Note que logo abaixo dos sacerdotes está um segmento que nós vamos chamar de homens livres. Comerciantes, militares, artesãos, escribas. Eles não fazem parte da elite da sociedade egípcia, os sacerdotes e o próprio faraó, a corte do faraó. Mas eles têm papel de relevância nessa sociedade. Eles não são camponeses e não são escravos. Dentre esse segmento, eu queria comentar com vocês os escribas. E para falar sobre os escribas, nós temos que lembrar como era a sociedade egípcia com relação à escrita. Os egípcios desenvolveram uma escrita altamente complexa, chamada de escrita cuneiforme. Perdão, hieroglífica. A escrita egípcia era uma escrita que tinha 3 níveis. A hieroglífica era a mais complexa, era em 2.000 sinais. A escrita hierática era uma simplificação da escrita hieroglífica com cerca de 700 sinais voltado para a administração pública. Já a demótica era com 300 sinais e era voltada para o uso cotidiano dos comerciantes, dos artesãos. É bom que se diga, é uma escrita ideográfica. Os sinais gráficos não representam os sons, como na nossa escrita fonética. Os sinais gráficos representam o quê? Ideias. Daí a complexidade. Pouca gente sabia ler tantos sinais. Só os escribas dominavam a escrita e a compreensão de todos os sinais. Os escribas desempenhavam funções na sociedade egípcia que equivalem hoje a de escrivães, contadores, administradores, engenheiros. Eles eram artesãos altamente qualificados, formados em escolas específicas para dominar a complexa escrita egípcia. Era um segmento social que tem méritos, mas que não faz parte da elite. Se nós voltarmos para a pirâmide social do Egito,
nós vamos ver que a grande maioria da população são os servos, os camponeses, submetidos à religiosidade. E mais abaixo, os escravos, a segunda pessoa depois de ninguém. Perceba que em grande parte da história do Egito Antigo, nós temos uma pequena quantidade de escravos, basicamente porque não havia conquistas militares, basicamente porque não havia expansão territorial. Ok, queridos? Alguma dúvida? Muito bem. Que bom que vocês não têm dúvidas. Queridos, o aspecto mais importante da história do Egito Antigo é, sem dúvida alguma, a religiosidade. Se nós não compreendermos a religião, vai ser difícil compreender o Egito. Era uma religião politeísta e antropozoomórfica, quer dizer, adorava vários deuses e esses deuses tinham a forma de homens e animais. Geralmente, a representação do deus egípcio era com um corpo humano e uma cabeça de animal. Assim, por exemplo, era representado o falcão, Horus, o faraó. Assim era representado, por exemplo, Anubis, o deus dos embalsamadores, com a cabeça de um chacal, de um lobo do deserto. Também temos outros deuses com essa formatação, como, por exemplo, Ptah, o deus macaco, deus dos artesãos. Havia deuses que eram apenas animais, como, por exemplo, o touro Apis, adorado como representação da força do Egito. Havia também a adoração da deusa gato, Bastet, a deusa dos lares, que era só um gato. Havia também um deus, Osíris, que representava o próprio rio Nilo, que era apenas um homem, sem a representação zoomórfica. O deus supremo, o deus Sol, o deus Amon, Ra, ele era representado apenas pelo círculo solar. Ele não possuía uma representação humana ou antropozoomórfica. Agora, o que é mais importante, meus amores, com relação à religião do Egito Antigo, é sem dúvida alguma a sua crença na vida após a morte. Acreditavam os egípcios que, na verdade, a vida era uma sucessão de nascimentos e mortes. E entre cada morte e cada nascimento, a alma seria julgada no tribunal de Osíris pelo deus Anubis. O coração seria pesado para saber as boas ações ou as más ações. É preciso que você se lembre disso. O processo de embalsamamento, de conservação dos cadáveres, vai se desenvolver exatamente com essa prerrogativa. Era preciso conservar o cadáver para que ele pudesse chegar no julgamento da alma em condições de, se fosse o caso, receber de novo aquela alma. O julgamento daria para a alma o destino de ter um futuro melhor ou pior, de punição ou de prêmio, de bênção. Os egípcios criam profundamente nisso e toda a sua sociedade estava desenvolvida em torno dessas crenças com relação à vida após a morte. É importante mencionar que essa crença na vida após a morte levou os egípcios a desenvolverem o processo de embalsamamento, como, por exemplo, o mais complexo desses processos, o de mumificação. Conservar o cadáver por meio de uma série de procedimentos que faziam com que se conhecesse, com que se dominasse, com que se vivenciasse a anatomia humana. Tirar os órgãos internos para que o corpo pudesse ser conservado era um processo que requeria um grande conhecimento de anatomia, que vai acabar trazendo como reflexo o desenvolvimento de um conhecimento médico altamente evoluído. Ok, queridos? Essa religião politeísta e antropozoomórfica do Egito Antigo só passou por uma mudança. Durante o reinado do faraó Amenófis IV, por volta de 1370 a.C., Amenófis tinha o objetivo de reduzir a influência dos sacerdotes na sociedade. Por isso, Amenófis resolveu extinguir todos os deuses. Só vai haver um deus, o deus chamado de Atom, o círculo solar. Todos os deuses foram extintos, só há um deus que é o Sol. Notem, o próprio faraó deixaria de ser Deus com essa reforma religiosa do faraó Amenófis IV. Mas Amenófis IV não podia abrir mão do poder teocrático. Ele até que não seria Deus, mas ele continuaria sendo o único representante de Deus na Terra.
Na reforma de Amenófis, o faraó é o sacerdote único. E ele próprio, Amenófis IV, vai mudar de nome. Vai passar a usar o nome artístico de Akhenaton. Atom está feliz, o sacerdote do deus Atom. Essa religião, sem dúvida alguma, provocou mudanças muito grandes, mas ela não foi duradoura. Após a morte de Amenófis Akhenaton, o seu sucessor Tutankhamon fez a religião voltar a ser como antes. Queridos, Egito é um assunto importante para Enem, já caiu algumas vezes, é importante para vestibulares como, por exemplo, da UESC, da FUVEST, corriqueiramente aparecem algumas questões sobre esse assunto. E nós vamos agora resolver uma outra questão, uma questão inédita, para que nós possamos retomar esse conteúdo e rever os aspectos mais importantes. Por favor, fique ligado na questão. Todo mundo sabe que o Egito é a terra das pirâmides. Por mais remotas e misteriosas que pareçam, elas contam a nossa própria história. Falam-nos de uma terra que estava completamente organizada e que foi possível empilhar esses gigantescos morros tumulares durante a vida de um único rei. Falam-nos de reis que eram tão ricos e poderosos que puderam forçar milhares de trabalhadores ou escravos a labutarem para eles. Nenhum monarca e nenhum povo teria suportado semelhante gasto e passado por tantas dificuldades se tratasse da criação de um mero monumento. De fato, sabemos que as pirâmides tinham sua importância prática aos olhos dos reis e de seus súditos. Notaram? A pirâmide egípcia, ela não é um templo, ela não é um cemitério, ela é o túmulo do rei Deus. O faraó parte para a eternidade e não volta mais para o mundo material. Leva consigo os seus bens, as suas riquezas, as suas propriedades. Vamos voltar para a questão? Partindo do texto acima, assinale o item correto com relação à organização social, política e econômica do Egito. Letra A de avião. A centralização do poder nas mãos do faraó e a prática do trabalho compulsório caracterizavam o Egito na lógica do modo de produção escravista, baseado na possessão do homem pelo homem. Meus amigos, a letra A de avião está errada. É modo de produção asiático. O escravismo era praticamente desprezível ao longo de grande parte da história egípcia. B de bola. A religião egípcia desempenhava um papel ideológico ao legitimar a propriedade privada da terra pela nobreza e sacerdotes egípcios, sendo o faraó um símbolo religioso sem poder político de fato. Queridos, a B está errada porque o faraó era o dono de todos os meios de produção. Ele era a encarnação desses meios de produção. A terra, a água, os prédios, as colheitas, as pessoas. O faraó encarnava tudo isso. Não havia propriedade privada, era propriedade estatal. E o Estado é encarnado no faraó. Letra C de casa. A ideologia religiosa predominante no Egito desempenhava uma função legitimadora e da estrutura social existente, além de garantir a motivação dos trabalhadores compulsórios para as grandes obras estatais. Perfeito, sede certo, sede lindo do papai! A manipulação ideológica que a religião fazia sobre esses camponeses os levava a trabalhar motivados para ganhar o prêmio na vida após a morte. A certa é a C de casa. Mas por que a D está errada? A moderna concepção historiográfica nos desautoriza a considerar a religião como fator central da sociedade egípcia. Errado, pessoal. Modo de produção asiático, monarquia teocrática. Dadas as mudanças ocorridas nesse aspecto, após a reforma monoteísta do faraó Amenófis IV, responsável pelo desaparecimento da religião como mecanismo ideológico. Pessoal, isso está absurdamente errado, isso está grosseiramente errado, isso está inaceitavelmente errado. O faraó Amenófis IV mudou a lógica da dominação religiosa, mas não acabou com a dominação religiosa. O faraó deixava de ser Deus, mas era o representante único do Deus Atom. Então a letra D está errada. Letra E. A construção de pirâmides desempenhava um importante papel econômico. Errado. Religioso.
posto que ocorreram no interior dessas construções importantes pesquisas em busca de ouro e prata que financiavam o tesouro do faraó. Errado, pessoal. A pirâmide é o túmulo onde era colocado o corpo do rei Deus que partia para a eternidade junto com as suas riquezas. Beleza? Daqui a pouco o PA aparece por aí para conversar com vocês sobre Mesopotâmia. Não deixe de se inscrever no nosso canal Humanas Sem Fronteiras. Aproveite a oportunidade, se prepare para os vestibulares e para o Enem. Estamos aqui para dar aquela força em história, geografia, sociologia, filosofia, atualidades. Um beijo, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu. Tchau.